Fala pessoal, espero que todos estejam bem, espero que tenham gostado do módulo 1, onde a gente tratou um pouquinho das diferenças entre a advocacia tradicional e o consultivo tributário. E vamos agora ao módulo 2. O que nós vamos tratar no módulo 2? No módulo 2 vamos começar a entrar um pouquinho no direito tributário, mas não aquele negócio maçante, aquele negócio cansativo que a gente vê dentro do curso de direito. A ideia aqui é trazer alguns conceitos e sua aplicabilidade no nosso dia a dia. Então nós vamos passar por Sistema Tributário Nacional, competência tributária, regime de tributação e algumas espécies tributárias. Bom, hierarquia das normas dentro do sistema jurídico como um todo. Isso não é específico para o direito tributário, é aplicável para todo o direito, mas é sempre bom relembrar para os participantes do grupo Septem aqui. Talvez alguns já conheçam por ter visto isso na faculdade, senão aqueles estudantes de direito vão ver isso em algum momento. Então a ideia aqui, isso é uma teoria chamada de a pirâmide de Kelsen, que basicamente determina a estrutura hierárquica das normas no sistema nacional, né? Então, no topo nós temos a Constituição Federal, e nela nós vamos encontrar todas as diretrizes para todos os temas. Então, qualquer ato normativo deverá respeitar as disposições da Constituição Federal. E abaixo disso nós temos as emendas constitucionais, tratados e convenções sobre direitos humanos. No próximo grupo, o que nós temos? Leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, entre outros. Esses atos normativos, eles podem ser realizados tanto pelo Poder Federal, como pelo Poder Estadual e pelo Poder Municipal. Cada ato normativo vai seguir um rito específico e pode tratar de temas específicos. E por último, as normas infralegais. Ok? A ideia aqui é só relembrar um pouquinho esse conceito. Talvez o direito tributário, se não o mais polêmico, talvez o que nós temos mais discussões a respeito sobre a inconstitucionalidade de diversos atos normativos em todas as suas esferas em face à Constituição Federal. Então é muito comum a gente encontrar uma ação de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade para discutir determinado tema, não é? E assim o STF decidir sobre tal. Bom, especificando para o Sistema Tributário Nacional, aqui eu deixo as principais normas tributárias, as que nós consultamos com maior frequência dentro do nosso dia a dia. Então, Constituição Federal, a partir do artigo 145, que é o capítulo que fala do Sistema Tributário Nacional, o Código Tributário Nacional, que é a Lei Complementar 5.172 de 66, Lei Complementar Federal 87, que trata de todo o regramento do ICMS, Lei Complementar 123, que trata também de todo o regramento do Simples Nacional, e a Lei Complementar 116 de 2003, que trata do ISS. Abrindo dois parênteses, especificando o caso do ICMS e o ISS. Então, ICMS, como nós vamos ver a seguir, é de competência estadual. Porém, existe essa norma federal que trata todas as diretrizes, todas as regras do ICMS. E as 27 unidades federativas deverão observar essas disposições. Da mesma forma, o ISS, porém, na esfera municipal, onde os mais de 5.000 municípios existentes aqui em território nacional deverão observar as diretrizes e assim promulgar a sua legislação da sua região, seja estado, seja município. A Lei 9.250, que trata do imposto de renda das pessoas físicas, e a Lei 8.541, que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, há outras centenas de legislações, né? Mas aqui são as mais comuns para quem está começando, ou provavelmente os mais experientes já saibam, ter uma maior familiaridade, já conheçam, já tenham até mesmo decorado alguns pontos, ou até mesmo a legislação completa. Bom, como que funciona o nosso sistema tributário nacional, né? Por uma questão federativa, nosso sistema tributário nacional é dividido entre os entes.
Então, quem são esses entes, né, que a gente chama de o sujeito ativo? Então, nós temos União, os estados e município. Então, a própria Constituição, como eu disse a partir do artigo 145, ela determina qual tributo cada ente poderá instituir e regular. Então, a União vai dispor sobre o imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, o IPI, imposto de importação, entre outros tributos. Em esfera estadual, é mais comum, o ICMS e temos também o IPVA, entre outros. E municipal, o imposto sobre serviço, que é o ISS, e o IPTU, que é o imposto sobre propriedade. Então, é muito importante saber essa diferenciação. Por quê? Vamos colocar aqui um caso prático, quando começou essa história de streaming ou até mesmo de software, onde existiu e ainda existe uma grande discussão quem é o órgão, o ente competente para legislar sobre. Então existiu uma discussão, né, sobre se é o Estado que deveria regular sobre as operações de streaming e de software, ou se era o município, se era uma prestação de serviço, se é uma circulação de mercadoria. Então nós, operadores, vamos dizer assim, operadores do direito, especialistas na parte tributária, temos que entender, é muito importante entender a competência de cada ente para uma eventual discussão, um auto de infração, ou até mesmo participar de uma ação de inconstitucionalidade, saber qual o ente que pode cobrar o imposto, o tributo de determinada operação, certo? Vamos lá, então eu tratei agora do sujeito ativo, né? Lembrando, quem é o sujeito ativo? Nós temos União, Estado e os municípios. Mas como que surge a cobrança? Como que cria a relação, que nós chamamos de relação jurídico-tributária, para que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica seja obrigada ao recolhimento dos tributos? Então, o que é composto essa relação jurídica? Como que ela é formada? Então, primeiro existe o fato gerador. O que consiste o fato gerador? É quando há uma legislação onde ela determina, onde ela desenha um determinado fato. Então, por exemplo, circular mercadoria estará sujeito ao ICMS. Então, ela criou uma hipótese. Então, aquela pessoa jurídica, se ela circular mercadoria, ela estará praticando o fato gerador do imposto estadual. E assim, para cada tributo, há um fato gerador específico. Ok, então vamos construir um exemplo. Eu sou uma empresa, uma fábrica de celular, acessórios, enfim, qualquer coisa, e produzo determinado produto e vendo. Essa venda, estou circulando essa mercadoria. Então eu pratiquei o fato gerador. Eu me torno contribuinte dessa operação de uma forma geral e estou sujeito às regras desse determinado tributo. Perfeito. Então eu pratiquei o fato gerador do ICMS, que consiste na circulação de mercadoria. Mas ok, mas o que eu tenho que pagar? Essa mesma legislação ela vai determinar o que compõe a base de cálculo. O que é a base de cálculo? É o montante que será oferecido à tributação. Ainda não é o valor do imposto, o valor do tributo a ser recolhido. Então, por exemplo, vamos seguir esse racional da circulação de mercadoria. Então, para a circulação de mercadoria, o que a legislação fala assim? É o valor da operação. Então eu, Bruno, tenho minha empresa, fiz a venda de um acessório, por exemplo, para um determinado cliente a R$1.000. E a legislação fala que a legislação do imposto estadual vai dizer o seguinte: a base de cálculo para incidência do ICMS será o valor comercial, o valor dessa operação. Então, eu tenho a prática do fato gerador, tenho a definição da base de cálculo, que seria o valor da operação, e no caso prático, vai ser os R$1.000. Perfeito. Ok, então eu tenho a base de cálculo, mas quanto eu vou pagar? Para cada situação, cada imposto, cada tributo, ele vai determinar sobre como eu vou calcular o imposto, o tributo, sobre a base de cálculo. Então, há duas possibilidades. Um percentual, por exemplo, que é mais comum, é para quase a maioria das operações, então tem lá 10% de IPI, 18% de ICMS, ou um valor fixo, que aí eu vou ter também uma outra formação de base de cálculo. Mas, em regra geral, vamos tratar aqui como percentual.
Então, retomando, só para fim de fixação, eu vendi uma mercadoria, né? Então fazendo a circulação dessa mercadoria, estou praticando o fato gerador do imposto estadual. Vendi essa mercadoria por R$1.000. Qual que é a base de cálculo? O meu valor comercial, que eles chamam de valor da operação. Perfeito, circulei a mercadoria, minha base de cálculo passa a ser R$1.000. A legislação determina que para essa apuração eu tenho que pagar 12%. Perfeito. Então, qual que é o cálculo que eu vou fazer para descobrir o meu imposto devido? Vai ser os 12%, que é a alíquota, vezes a base de cálculo. Então, se minha base de cálculo são os R$1.000, eu vou recolher R$120. Sobre essa operação, incidirá o ICMS equivalente a R$120. E, para cada tributo, há regras específicas do fato gerador, da definição da base de cálculo e qual alíquota que será aplicada. É muito importante também, quando nós começamos a nos especializar em determinado tributo, conhecer qual que é o fato gerador. Por exemplo, quando nós falamos de imposto de renda, o que é imposto de renda? Auferir renda. Mas há uma grande discussão do qual o conceito de renda. O que é auferir renda? Então a gente tem diversas doutrinas, decisões, enfim, que tratam sobre esse tema. À primeira vista parece um pouco simples, mas na prática isso gera muitas discussões. Ok? E, principalmente, no determinado planejamento, a definição do fato gerador, se está praticando ou não o fato gerador, pode até servir como planejamento tributário. Vamos a um exemplo prático. Então, assistência técnica de celulares. Quando nós pensamos em uma assistência técnica de celulares, nós pensamos assim, o que ela faz? Ela vende mercadorias, uma reposição ali, uma capinha, uma película, enfim, e também faz a manutenção, que é o conserto do aparelho. Como eu tenho duas operações distintas, o que nós temos que avaliar? Se essas duas operações elas estarão sujeitas ao mesmo tributo, ou se eu vou incidir dois ou mais tributos a depender da operação. Então, nesse caso prático, nós temos duas operações que vão se sujeitar a dois tributos distintos. Então, a venda de mercadorias estará sujeita ao CMS, pela circulação da mercadoria, enquanto a prestação de serviço, ou seja, o conserto desse aparelho, estará sujeita ao ISS. Então, nós temos uma única pessoa jurídica que tem duas operações sujeita a um tributo estadual e sujeita também a um tributo municipal. Ok? Segundo exemplo, eu tenho uma fábrica de veículos, uma montadora. Ela produz, né, e vende os seus carros, seus veículos, seja para uma loja, seja uma pessoa física, enfim. Dentro dessa única venda, ela vai ter a incidência de dois tributos, um tributo estadual e um tributo federal. Poxa, mas a mesma operação com dois tributos? Aí nós temos que entender, novamente, o fato gerador. Então é o seguinte, no ICMS, qual que é o fato gerador? A circulação da mercadoria. Perfeito? E no caso do IPI, seria a saída do produto industrializado. Então, assim, o mesmo veículo, a mesma operação, ela vai estar resultando em duas incidências tributárias. Ela está praticando dois fatos geradores. Então, por isso eu reforço a necessidade de entender muito bem o fato gerador, porque isso ocasiona, em muitos casos, uma discussão, né, uma auto-infração, vamos assim dizer, uma discussão com as autoridades, se aquela situação vai incidir ou não algum tributo, certo? Ou se eu posso gerar mesmo até uma economia, né, a depender do planejamento. Então, o fato gerador, nós temos que tomar muito cuidado e entender exatamente o que o nosso cliente está praticando. E é muito comum, principalmente clientes estrangeiros, quando querem investir no Brasil ou querem estudar uma operação de uma empresa, de um grupo de empresas que eles têm aqui, saber qual que é a sua carga tributária. Então, por exemplo, voltando a esse exemplo da fábrica de veículos, dentro dessa mesma venda de carros, vamos assim dizer, eu vou ter incidência de dois tributos. Né? E aí, consequentemente, isso reflete
no bolso do empresário e até mesmo no bolso do consumidor final, o adquirente. Então, o fato gerador é um dos pontos bem polêmicos que requer uma atenção muito grande. Seguindo, falando sobre regime de apuração no Brasil. Então, nós temos o regime de apuração, a gente fala regime de tributação, mas assim, é regime de apuração da renda. Quando a gente fala em regime de apuração da renda, é o lucro da empresa. Como que ele vai apurar isso? E a depender da escolha ou da obrigatoriedade legal da empresa sobre o regime de apuração, terá reflexo em outros tributos. Ok? Então aqui no Brasil nós temos 4 regimes de apuração. O Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrado. Já adianto que o lucro arbitrado ele acontece quando a empresa sofre uma fiscalização e ela muitas das vezes não recolheu os tributos e a própria autoridade, Receita Federal, por exemplo, ela arbitra o lucro dessa empresa, o quanto de imposto essa empresa está devendo. Tá? Então isso são casos bem específicos. Dentro de cada regime de apuração, eu tenho uma periodicidade de apuração e de recolhimento dos tributos. Mas por que eu deixei isso? Porque isso é muito importante para nós realizarmos planejamentos tributários. Por exemplo, se a gente observar o lucro real, eu tenho a opção de fazer a apuração e o recolhimento de forma trimestral ou anual. Isso para uma empresa impacta muito o quê? No fluxo de caixa. Então isso é muito importante nós observarmos. Mas vamos entrar um pouquinho o que cada regime de operação ele dispõe e as suas regras. Bom, Simples Nacional. Simples Nacional é o regime, posso assim dizer, o mais comum, talvez o mais conhecido, né? Porque é o regime para as pequenas empresas. Então são aquelas empresas que têm uma receita bruta anual de até 4,8 milhões de reais e o recolhimento dos tributos, ele é feito de forma consolidada, né? Então, um primeiro comparativo. Enquanto nos demais regimes, o lucro real e o lucro presumido, eu faço uma apuração para cada tributo, no Simples Nacional simplesmente eu tenho a minha receita mensal, sobre o valor dessa receita mensal eu tenho uma alíquota para ser aplicável e eu calculo o meu imposto. Eu calculo o meu conjunto de tributos, vamos assim dizer. E para vamos imaginar o seguinte, eu faturei no mês 300 mil reais, né? Aí essa empresa, a depender da atividade dela, vai estar sujeita a uma faixa de alíquotas específicas. Ela vai avaliar qual faixa ela se enquadra, e aí tem alguns métodos de cálculo, mas isso o sistema do Simples Nacional para apuração, ele é bem automatizado para identificar o montante devido. E ela faz o recolhimento. Ela faz o recolhimento em uma guia única. Só que essa guia, no final do dia, eu faço o recolhimento, ela vai ser fracionada para cada tributo. Então, dentro dessa única guia, o que ela é composta? Ela é composta pelos seguintes tributos: imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ou o ISS. Então, vamos lá. Uma empresa nacional, ela ofere o seu faturamento, identifica qual faixa de tributação ela está, aplica a alíquota, então, por exemplo, 15%. Desses 15%, há uma fatia para cada tributo, né, uma repartição, e ela efetua o recolhimento. Uma única exceção é quando uma empresa ela ofere uma receita no ano maior que 3,6 milhões, o ICMS e o ISS eles passam a ser recolhidos de forma segregada. E aí eles entram dentro de um regime normal de apuração.
Aí, aí a empresa vai se sujeitar às obrigações acessórias estaduais e municipais e vai se sujeitar aos regramentos de uma regra geral, que não são aplicáveis às empresas do Simples Nacional, deverá preencher as obrigações acessórias específicas e fazer o recolhimento em guia específica. Então não será mais consolidado. Resumindo o Simples Nacional, qual que é a finalidade dele? Simplificar os procedimentos fiscais, a forma do recolhimento. Então, faturamento, alíquota, fiz o recolhimento. Qual que é a única exceção? Se a empresa oferir tiver um faturamento maior que 3,6 milhões, a parte equivalente ao ICMS e ao ISS se sujeitará às regras normais. Próximo regime, o lucro presumido. O que é o lucro presumido? Como eu disse, aqui nós estamos definindo o regime de apuração da renda, né? O lucro presumido, até pode ser meio intuitivo. O que acontece? A União, a Receita Federal, ela edita normas presumindo de quanto será o seu lucro. Então ela diz o seguinte, para atividade de serviço, por exemplo, sua margem de lucro vai ser 32%. Por exemplo, por uma atividade de comércio, se eu não me engano, vai ser comércio, indústria, vai ser 1,6%. Então ela vai determinar o quanto vai ser o seu lucro. Só que não necessariamente será o lucro na prática. Mas para quem é aplicável esse regime? Para as empresas que têm um faturamento de até 78 milhões de reais no ano. Ok? E aí, essas empresas, elas vão, como elas têm a sua margem de lucro apurada, há regramentos específicos, o que é totalmente diferente do Simples Nacional. Ok? O lucro real. O lucro real, toda empresa ela pode optar pelo lucro real. Então ele é um lucro, ele é um regime de apuração padrão, vamos assim dizer. O que é o lucro real? Basicamente não. É a diferença da forma de apuração do seu lucro. Enquanto o lucro presumido, há normas que presumem o quanto eu vou ter de lucro para fim de recolhimento dos tributos, o lucro real eu faço a apuração do meu lucro efetivo. Então essa é a grande diferença entre o lucro real e o lucro presumido. Como que é feito esse cálculo? A grosso modo, todas as minhas receitas, menos as minhas despesas e custos, eu vou chegar, espera-se, né? Chegue a um lucro, não a um prejuízo. E sobre esse lucro, eu faço o cálculo dos tributos. Ok? Então, as empresas que... E aí temos obrigatoriedades, diferente da... Temos algumas obrigatoriedades para aplicação do regime lucro real. Então, toda empresa que tem uma receita bruta anual superior a 78 milhões de reais vai ser automaticamente enquadrada no lucro real, né? Algumas atividades, instituições financeiras, empresas de seguro-previdência, entre outras, também serão enquadradas, nesse caso, independente do seu faturamento, dentro do regime do lucro real. Vamos à prática. A determinação do lucro do regime de apuração impacta muito no quê? Como a empresa vai operar, quanto que ela estima ter de renda, como serão suas operações, quais serão suas despesas, tudo isso impacta no quê? No final do dia, de quanto o empresário vai pôr no bolso de lucro. Então, às vezes parece que, eu tenho uma empresa que fatura 68 milhões, 50 milhões de reais. Vou colocar lá no lucro presumido. Poxa, mas será que a margem que a Receita Federal determina para mim, ela vai me trazer um maior prejuízo ou um menor prejuízo caso eu optasse pelo lucro real? Então, tudo é conta. Isso até mesmo para uma empresa que fature 4 milhões de reais, por exemplo. Ela poderia fazer sua operação pelo Simples Nacional. Mas será que, por algum motivo, se ela se enquadrar dentro do lucro presumido, não traria um benefício maior? Benefício, quando eu falo, é economia, né? A menor despesa, o menor recolhimento
no final do mês em relação aos tributos. Então, o planejamento tributário é muito comum, extremamente importante. E aí, foi um dos pontos que eu tratei na primeira aula, qual que é a importância do direito tributário, né, da parte fiscal, na vida dos empresários. Então, e aí eu repito, o direito tributário a gente não pode pensar como, quanto que eu vou recolher e em qual dia eu vou recolher. Há uma série de fatores que devem ser ponderados e nós, como os assessores, aí eu englobo tanto a parte de consultoria como a advocacia, né, os advogados atuantes, vamos assim dizer, em oferecer essas possibilidades, ok? Sempre visando a maior economia, o maior benefício para o seu cliente. E o lucro arbitrado, não vou perder muito tempo, ele é muito específico, como eu disse, mas resumindo, quando a empresa ela não consegue determinar o seu lucro, né, vem a Receita Federal, por meio de um procedimento fiscalizatório, ela determina qual será o lucro da empresa, o quanto de imposto devido ela tem, ou deixou de recolher em muitos casos. Por fim, aqui, dentro do nosso sistema tributário nacional, nós temos as espécies tributárias, ou seja, quais os tributos que nós temos aqui no Brasil. Eles são divididos em 5 categorias. Então nós temos taxas, contribuição de melhoria, impostos, empréstimos compulsórios, contribuições sociais. E aí, um ponto de atenção que eu deixo, e aí eu cobro muito do meu time, por onde eu passei, principalmente para quem está começando, parece meio besta, mas evitar dizer, o seu imposto. É legal a gente falar assim, o tributo. Porque o tributo, ele contempla tudo isso. Contempla as taxas, as contribuições de melhoria, os impostos, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Por exemplo, quando eu falo assim, o meu imposto PIS e COFINS. Tecnicamente, tá? O PIS e COFINS ele não é um imposto, ele é uma contribuição, que é essa última caixinha que eu vou explicar aqui. Então é legal a gente ajustar algumas terminologias para passar um conhecimento maior para o seu cliente, ou até mesmo numa discussão técnica. Mas, voltando às espécies tributárias. Então, primeiro aqui eu deixei as taxas. O que são as taxas? Elas decorrem de uma atividade do Estado, que nós chamamos de poder de polícia. Então, por exemplo assim, preciso de um alvará de um bombeiro para abrir um estabelecimento. O que vai acontecer? Eu preciso recolher uma taxa. Então vai vir um corpo de bombeiro, ou outra entidade, Anvisa sem fim, ou Anvisa ou outro órgão, que vai fazer uma fiscalização. Eu vou recolher uma taxa para esse órgão e, nesse caso, nesse exemplo, eu vou ter o resultado. Sua empresa está regular para operar ou não, você tem que ajustar. Então, a taxa tem essa finalidade. O que é uma contribuição de melhoria? Não é muito comum, né? Mas existe a previsão legal na Constituição Federal para que seja instituído. Decorre de uma realização de uma obra pública. Então, o melhor exemplo é o seguinte. Hoje eu moro, vamos supor assim, eu moro numa região afastada. E de repente, mudou o governo, prefeitura, enfim, vai construir um metrô. Ou seja, vai trazer uma melhoria muito expressiva, né, no sentido de transporte, locomoção, para aquela região. Por conta dessa valorização, poderá existir uma contribuição de melhoria. Na prática, assim, eu nunca vi, provavelmente deve existir, mas funciona dessa forma. Os impostos são os mais comuns. Os impostos, ele independe da atividade estatal, ou seja, o seu resultado de arrecadação, ele pode ser destinado para qualquer coisa. E aí vocês vão entender melhor. Há determinados tributos que eu tenho uma destinação específica, que a gente chama de afetação. Ou seja, esse tributo ele será recolhido, ele terá um único e exclusivo fim, né? Custear determinada situação. Já os impostos servem para quê? Para manutenção do Estado. Estado, município, União. Então, por exemplo, o ICMS. O ICMS, o Estado vai fazer arrecadação e ele vai gerir da melhor forma que ele entender, de acordo com as suas políticas. Ok? Então, o imposto é o que a gente diz que ele não tem uma vinculação específica. E aí, cada governo, cada prefeito, enfim, ele vai gerir da melhor forma que ele entender.
Empréstimo compulsório. A característica do empréstimo compulsório, assim, o governo ele vai fazer um empréstimo comigo, certo? E aí ele decorre do quê? De uma despesa extraordinária. E aí vamos lembrar um ponto importante, que 3 anos atrás nós estamos vivendo um período de pandemia. Houve projetos de lei para que fosse instituído um empréstimo compulsório para ajudar a custear as despesas atreladas à Covid, à pandemia. Não foi para frente, mas o que queria acontecer? Durante esse período, e aí não seria definido quem seriam os contribuintes que deveriam recolher esse empréstimo compulsório para o poder público para custear determinada situação. Então, o que a gente chama de despesas extraordinárias, calamidade pública, guerra, coisas assim urgentes, né? Com determinação de prazos, formas de restituição e tudo mais. Também não é muito comum, mas existe essa previsão legal. Por último, são as contribuições sociais. E aí, também bem comum, nós temos PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro. Muitas das vezes, algumas contribuições têm fatos geradores similares a alguns impostos, ok? Por exemplo, imposto de renda é sobre o lucro. O fato gerador é a apuração do lucro, o oferimento de renda. A contribuição social sobre o lucro é praticamente a mesma coisa, uma legislação muito, muito similar. Qual que é a grande diferença? Porque ela tem afetação. Lembra que eu falei que nos impostos eu não tenho uma destinação específica? O ente, o sujeito ativo, né, Estado, União, município, ele vai destinar a pagar as suas despesas como ele bem entender. Já as contribuições sociais ou não, elas têm uma destinação específica. Então, por exemplo, assim, a COFINS vai incidir sobre o faturamento das empresas e o produto da sua arrecadação será destinado ao custeio da Seguridade Social. Então, a grande diferença entre as contribuições sociais, a grande particularidade das contribuições sociais é o seu destino, né? A sua afetação, a sua destinação específica. Ok? Então, pessoal, aqui a ideia foi passar um conceito bem geral, né? Então vamos pensar que nós tivemos uma visão bem superficial, trazendo alguns conceitos do direito tributário, para começar a introdução do tema, para a gente começar a se familiarizar, né? Então, alguns pontos importantes. Nós tratamos do nosso sistema tributário nacional, né? Lembrando a hierarquia das normas, e que o direito tributário é talvez um dos maiores incentivadores em discussões entre a constitucionalidade, a legislação que são criadas frente às disposições constitucionais. Tratando das principais legislações tributárias, as mais utilizadas, né, que nós temos que ter na ponta da língua, vamos assim dizer. Tratamos também dos regimes de apuração, né, e aí reforço que isso é muito importante para a definição dos planejamentos tributários. A questão da relação jurídico-tributária, que temos fato gerador, base de cálculo e alíquota para a definição do quanto que eu vou recolher, o quanto que eu vou pagar. E o último são as espécies tributárias, né? Como é dividido o nosso sistema. E aí dentro de cada quadradinho, vamos dizer assim, cada espécie tributária, há uma série de tributos que foram definidos ou foram instituídos ou que podem ser instituídos de acordo com as determinações da Constituição. Então, ficamos aqui no segundo módulo. Próximo módulo vamos entrar específicos e vamos tratar sobre as principais características de alguns tributos.